Olá, pessoal. Hoje estou aqui com a minha grande amiga Tatiana Ubinha. A gente está recebendo ela aqui na Escola dos Sete Portões. Ela acabou de gravar um curso fantástico aqui de música para bebês. Então a Tati tem uma experiência muito grande, né? Porque ela tem 5 filhos. Então a gente se conhece há muito tempo, né? Tocando e também fazendo formação para educadores, né? Nessa área da música. Tati, conta um pouquinho de como que você chegou, né? Nesse curso, da sua experiência como musicista e como mãe e como pedagoga, né? Sim. Você começou tocando, né, desde a infância? Como é que foi essa A história? música sempre presente na minha vida, né? Já tocava com 3 anos de idade, já tocava com as 2 mãos o piano, já tinha aquele ambiente musical. Na adolescência, ganhei um violão, virei violonista. Depois, perto dos 20, mudei para percussão, fui estudar percussão popular e sinfônica. Nesse meio tempo, eu comecei a dar aula para criança e fui parar numa escola infantil. Na verdade, eu dava aula numa instituição que trabalhava só com música, e dessa instituição me chamaram para dar aula numa escola. Nessa escola infantil, eu comecei a ter contato com os bebês e acabei me encantando com esse universo da educação de bebês. Fui estudar neurociência, desemboquei na neurociência, porque o bebê não tem autonomia motora. Então, a neuroreabilitação me deu algum subsídio para construir alguns tipos de aula ao longo desses anos. E também descobri outra paixão, que é a neurociência. Então, a neurociência e a música, não só para os bebês, mas de uma maneira geral, é algo que eu estudo já tem 20 anos. E trabalho com a formação. Depois de uma década, comecei a trabalhar com a formação de professores, né? Com Sim, a sim, palavra cantada, e também fora da palavra cantada, como a gente trabalhou junto em sim. diversas redes. E então e depois fui tendo filho, né? Fui tendo aquele monte de filho. Então, além da experiência com as crianças, e aí trabalhei em outras escolas, trabalhei em conservatório, em conservatórios, né? Mais de um. E tive grupos de mães e bebês, e pais e bebês em casa também, né? Grupos de aula particular. Então, essa experiência foi se consolidando, né? Foi muita coisa, fui experimentando, fui descartando, e muita coisa se frutificou nesse caminho até chegar nesse curso, né? Que não é um curso muito denso, né? De teoria muito densa, como a gente dá nas formações de professor mais direcionadas, porque aqui a gente tenta falar um pouco para os cuidadores de bebês, para as mães, né? Então a trajetória foi mais ou menos essa, né? Foi tendo filho, tendo essa vivência em casa, experiência com amigos também, e a experiência profissional. Foi esse conjunto da obra e de muito estudo também, né? Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei quer dizer, além da neurociência também, sempre tive um grande interesse pela psicanálise. Depois eu fui fazer pedagogia em função do trabalho com os bebês na escola, no ambiente escolar. Eu fui para a Unicamp fazer a pedagogia. Lá eu fiz o grupo de estudo Bebê e Educação, é, que foi muito profícuo, né? Aí congresso e toda aquela movimentação acadêmica. Então, fui construindo esse caminho aí. Então, esse curso ele é um pouco é um híbrido, é como se fosse um ensaio, né? Quer dizer, de uma conversa mais leve, mais solta, que também tenha um acolhimento para as mães, né? Porque fez parte desse percurso encontrar muitas mães que se angustiavam com aquele bebê muito pequeno e sem saber muito bem o que fazer em casa com eles, como observar, sem saber o que fazer mesmo, né? O que eu faço com essa pessoa desse tamanho na minha frente, que não fala, que não anda, né? E aí a música entrando como uma construção desse vínculo de observação, de escuta do bebê, né? É muito legal essa trajetória sua. Esses cursos aqui a gente tem, às vezes, chamado até de compartilhando experiências, né? E a Tatinha
tem essa vivência, né, tanto dentro da música, às vezes eu consulto, né, eu chamo ela de oráculo, para consultar, né, as questões de filosofia, de pedagogia, de psicanálise, ela sabe tudo desse assunto, né, a gente dá aula também na pós-graduação, em faculdade de pedagogia, e é muito legal de ver essa intersecção, né, dos assuntos que a gente tem que ter como educador, mas a experiência também, né? É muito legal quando a gente fazia a formação, a gente teve tem muita história, né, para contar, e a gente vai muito por essa visão, né, até do Vygotsky, né, a partir da interação, desse olhar para a criança, do que ela traz, né, não é... Então, esse curso vai trazer muitas sugestões, né, que eu achei legal, por exemplo, uma vez em Goiânia, né, a gente estava brincando e o educador falava, pô, mas vocês só vão ficar aí brincando? Tem essa culpa, né, de às vezes a gente ter essa visão ainda antiga, né, de conteúdos e de, né, uma visão mais positivista da música, né, e é muito legal esse olhar que você traz, né, do brincar e da interação e do que a criança traz também, né, essa troca, né, É um pouco enxergar como o desenvolvimento acontece dentro do momento lúdico, né? Do momento de brincadeira, do momento de uma experiência inteira. Né? Você não secciona, você não divide, não compartimenta a experiência da criança. Você traz elementos para ela brincar, elementos musicais, ou qualquer que sejam eles, mas a gente está falando aqui especificamente da música. Então, você traz elementos para ela brincar, mas você não separa ela da vida dela. Né? Você inclui essa dimensão na vida dela. Né? Então, observar o bebê nos diferentes momentos, e no primeiro ano de vida, especialmente, a mudança é no mês a mês de um bebê. Então, introduzindo a música nesse contexto de desenvolvimento e aprender a ler onde a criança está se apropriando, né? Como que a criança está se apropriando dessa experiência inteira, né? De vida inteira, com os estímulos que você traz, mas com aquilo que ele tem de singular, né? De absolutamente singular, né? Do sujeito, né? Como resulta nessa terceira coisa que é a experiência, né? Que é a experiência. Então, eu acho que essa conversa desse curso é nesse sentido, né? De aprender um pouco a observar como que as coisas acontecem de uma maneira inteira, com as crianças de uma maneira complexa, né? Com os bebês especialmente. Né? E o adulto se permitir brincar, né? Se permitir interagir ali dessa maneira também mais livre, né? E muito legal essa coisa da música como atividade complexa, né? Então ela traz esses inúmeros benefícios, né? Cognitivos, né? Que ativa o cérebro como um todo, né? A área da linguagem, a área motora, né, o córtex pré-frontal, né, as funções executivas. Então, são muitos os benefícios que a música traz. Né? Esse curso eu achei fantástico aqui, eu sempre aprendo muito aqui com a Tatinha. Né? E a ideia, então, é que essa mãe traga esse universo musical para o dia a dia, né? Criar um ambiente musical em casa. Sim, né? sim, sem dúvida. E o educador também. E, sobretudo, se incluir nesse ambiente musical. Ao preparar um ambiente musical, como que você se inclui nisso, né? Como você vai se incluir nesse contexto para oferecer afetivamente o que está disponível afetivamente, porque eu trabalho com a música, você não deixa a afetividade na gaveta, né? Para trabalhar com a música. Então, como que você inclui toda essa dimensão de olhar para a afetividade da criança, para as necessidades afetivas dela, né? Que a questão do vínculo é extremamente importante, no caso de qualquer ser humano, mas dos bebês em especial. Então, esse trabalho com a música no cotidiano, tanto da escola, das creches, né, quanto da rotina em casa, elas vão aí trazer benefícios que são aqueles benefícios invisíveis, né? São aquelas coisas que você não enxerga de imediato, mas você tem que saber que eles estão acontecendo, né? Tem que saber ter essa dimensão de que eles acontecem mesmo e bastante, especialmente nesses 3 primeiros anos de vida, né? Muito legal, né? A construção do olhar também, né, do pai e do educador para a criança.
Olha, então estão todos convidados, né, a fazer esse curso. Parabéns, Tatinha, obrigado Muito obrigada pelo estar convite. aqui, né? E conheça então a Escola dos Sete Portões, tem o Instagram e o site, que é o escoladosseteportões.com.br. Então o curso da Tatinha vai estar disponível já. Então acessem e conheçam, aproveitem esse curso maravilhoso. Todos bem-vindos. Isso. Muito Obrigado, obrigada. Tatinha. Obrigada, Obrigado. Fábio.